Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio e TV Menorá. Para a glória do Senhor, mais um quinta ao vivo, nesse nosso bate-papo edificante, indo já para esse nosso 6º ano, né, nesse momento em que nós falamos da palavra e nos edificamos mutuamente, né, pela palavra de Deus. Agradecemos aí a todos os ouvintes, espectadores, aqueles que oram, intercedem, anunciantes, patrocinadores, a todos os irmãos que têm se colocado na brecha desde 2009. Desde outubro de 2009, esse programa então tem sido veiculado através da Rádio Menorá. E a partir de 2011, então, o Senhor proporcionou as imagens desse programa, que inicialmente era um programa somente de rádio. E graças a Deus, hoje nós temos a oportunidade de estarmos ainda, né, a serviço do Senhor, podendo ser edificados, né, pela palavra de Deus, junto com os irmãos que nos assistem e com os irmãos que conosco aqui compartilham, sempre trazendo, né, muitas experiências, né, através das experiências com Deus, né, os testemunhos que Deus tem se revelado, né, abundantemente na vida de todos os convidados, que o Senhor tem proporcionado, né, para estar aqui conosco nas quintas-feiras, então às 15 horas. Inicialmente, o Senhor traz uma palavra para nós que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 10. Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Aproveitando já esse nosso início, né, de bate-papo, essa palavra que o Senhor nos traz, né, de que quem nos exalta é o Senhor. Amém? Já aproveito aqui para dar uma boa tarde, né, para esse casal abençoado, né, que no momento anterior já esteve participando aqui do Quintal ao Vivo, né, que foi numa época em que, inclusive, seu filho, né, pôde participar, né, da entrevista, em que nós tivemos aqui numa outra ocasião, né, na cidade de Passo Fundo, num outro momento, e eu vejo que hoje, né, o Senhor nos traz, né, anos depois, para poder trazer para você, nosso ouvinte telespectador, um pouquinho mais, né, do que Deus fez nesse período, né, quanto Deus acrescentou e amadureceu na vida desse casal, né, que inicialmente já se revelou para nós um pouco, né, pelo testemunho de como começou, né, mas eu tenho certeza que Deus, nesses anos, né, que se passaram, Deus certamente deu um crescimento, né, acrescentou muito, né, com as experiências, né, e principalmente, né, na perseverança, né, na perseverança. Então eu deixo aí já inicialmente, né, uma boa tarde ao nosso irmão, né, o Diego, e com a sua esposa, a Wanda. O irmão Diego, que é presbítero de Passo Fundo também, tem dado todo um apoio na região aqui, que tem apoiado outras cidades também, né, cumprindo aí com esse ministério pastoral, né, e do presbitério, né, que é um encargo, né, de fundamental importância, né, que além, né, de pastoral tem a questão do presbitério, né. E é tremendo isso porque isso envolve pessoas, né, envolve a obra do Senhor, envolve uma obra única de Deus aqui na Terra, né. Nós agradecemos muito, né, a participação dos irmãos aí, né, por estar fazendo parte desse Quinta ao Vivo, podendo trazer um pouquinho lá para os nossos irmãos, ouvintes, telespectadores aí de todo o planeta, né, um pouquinho das experiências dos irmãos aí, né. E deixa aberto aí para os irmãos já compartilhar aí, partindo de que quando a gente se humilha na presença do Senhor, Ele nos exalta. Oh, glória! Amém. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É com imensa alegria assim, que a gente pode dispor de um tempo para compartilhar do que Deus tem feito na nossa vida, né, para poder falar e liberar edificação espiritual, porque um dia a gente foi edificado, né, de tantos e tantos ensinamentos que Deus me traz. Um deles é que quando alguém me ajuda, quando alguém me estende a mão, quando alguém me auxilia, Deus não quer que eu fique com um sentimento de dívida com essa pessoa, mas sim que eu leve ao próximo, né? Que eu estenda a minha mão e que eu faça o que essa pessoa fez para mim ao próximo, e essa é a melhor forma de agradecer essa pessoa. Porque aquele que me ajudou um dia, ele já está bem, ele já passou essas fases, né? E tem pessoas que vêm atrás de mim que precisam de alguém que os ajude, né? Que estão em dúvida, estão com problemas, com dificuldades. E que bênção de poder estar podendo edificar, e ao mesmo tempo que a gente fala também, a gente é edificado, né? Essa palavra a qual abrimos o programa de hoje, que humilhai-vos na presença do Senhor,
e Ele vos exaltará. Eu creio que é uma palavra propícia aos dias que vivemos, porque Deus tem ministrado. Eu tenho feito a obra aqui em Passo Fundo, em algumas cidades da região, como Carazinho, Sarandi, Marau e Erechim. E aí, em algumas das cidades, dos grupos, são grupos novos que nós estamos abrindo agora, e aí a gente inicia todo aquele processo novo, básico, né, em todas as obras, que é a cura interior básica, que é o PDF, o padrão divino para a família. E aí eu estou revendo todos esses temas que eu via um tempo atrás, né, fazia um tempo que eu não olhava eles. E eu vejo que Deus está edificando dentro do meu coração através dessas ministrações, né? E o quanto é vivo esse falar do se humilhar na presença do Senhor. Quantos exemplos de ministrações é usado o da mulher cananeia? Quando é raro ver Jesus agir como agiu com ela, né? Não é comum, pelo menos, a gente ver Jesus ser tão duro com uma pessoa na Bíblia. Respondendo daquela forma, primeiro com silêncio, depois respondendo duramente com ela, né? E depois mais duro ainda. E quanto mais Jesus tratava ela de forma dura, o que ela fazia? Ela mais se humilhava. Eu tenho comentado nos lugares que eu ministro que eu acho que no primeiro combate de Jesus eu ia embora, né? Eu ia me amargurar, porque ela clamou por Jesus, ela colocou a expectativa, a esperança de fé em Jesus, e Jesus olhou para ela e não respondeu palavra. E os discípulos disseram: manda embora essa mulher que está clamando aí. Então acho que em mim já brotaria a rejeição e eu já talvez não ia mais querer saber de Jesus. Mas diferente de mim, a mulher cananeia se humilhou. E mediante a perseverança da mulher, Jesus diz: mas eu não vim para ti, eu não vim para o teu povo. Diego, eu não vim para ti, eu vim para o judeu, né? Tu é gentil, tu não é dos meus. Bom, aí se eu não teria ido embora na segunda, com certeza nesse momento eu ia. Diferente de mim, a mulher cananeia se humilhou mais ainda. Ela disse: tá, Senhor, me socorre, e adorou Jesus. E aí Jesus foi extremamente duro quando diz: mas não é bom tirar o pão dos meus filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Ou seja, não é bom tirar o pão da minha mesa e lançar um estranho. Eu, com absoluta certeza, talvez nesse momento até eu me levantaria contra Jesus, né? Questionaria ele: mas vem cá, dizem que tu é o do amor aí, o que cura, o que faz as coisas, e está falando assim. Eu me encheria de justiça própria, talvez, né? E ela não, ela se humilhou mais ainda. Ela disse: tá bom, Senhor, mas eu me contento com as migalhas que caem da mesa dos seus donos, porque os cachorrinhos se contentam com as migalhas. E isso eu creio que é o maior estágio de se humilhar, né, na presença do Senhor para ser exaltado. Porque quando ela se humilhou até o final, Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé, faça-se como queres. Então, aí todo mundo quer essa parte, né? Eu gostaria de ter só essa parte. Grande é a tua fé, Diego, faça como queres. A quem tu orar para ser curado, vai ser curado. A quem tu abençoar, vai ser abençoado. A quem tu amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Eu gostaria desse poder, né? Infelizmente, a verdade é essa. E aquela mulher recebeu essa aprovação tão tremenda. Que preço isso tem, né? Mas antes disso, irmãos, eu vejo que tem todo o processo do se humilhar. Então Deus tem falado constantemente comigo, né? A única forma de me livrar da natureza maligna, de vencer, é me humilhando, e me humilhando, e me humilhando de novo, e de novo, e de novo. Aí Deus faz as coisas e tem demonstrado para mim a minha justiça própria. Para tudo eu tenho um parecer. Durante muito tempo eu critiquei muito o principal sistema religioso do país. Porque me revoltou, imaginando eu que se esse sistema educasse o povo de maneira diferente, nós teríamos uma sociedade diferente. Minha mãe, inclusive, comenta, eu pedindo para ela, né, que os primeiros ensinos religiosos no país, o sacerdote fazia de costa em latim. E aí fica notório como o interesse era pela ignorância do povo. E isso me revoltava muito. Se levantava a justiça dentro de mim e eu criticava, assim, de maneira indireta, né, com educação. Até o dia que Deus disse: eu quis assim. E aí eu me vi rebelde contra o Senhor. E aí eu precisei dobrar o meu joelho e pedir perdão por isso. Eu precisei me humilhar, porque é quando eu me humilho é que Ele é exaltado. E aí, através desse exemplo, teve outros vários, né? E que bênção mesmo poder estar aqui compartilhando com os irmãos, né?
Amém? Ô, glória! Que bênção, né, irmãos? É isso aí, nosso quinta ao vivo, indo pro 6º ano já, né? Começando bem alinhado já, animado. E eu creio, assim, que é importante nós aproveitar aí esse embalo, né, irmãos? Nós abrimos uma palavra que está em Provérbios 18. Você nos trouxe agora aqui, é importante nós olhar para a palavra, amém? Você que está em casa, você pode estar aí acessando a Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode estar adquirindo uma através do site expansãodaverdade.com.br ou uma livraria local da sua cidade, da sua igreja. Você também pode estar adquirindo Bíblias, né? E todo o material da editora Vento Sul também à disposição na livraria local, como você pode estar acompanhando aí nos bastidores, né, ao fundo, no cenário desse nosso quinta ao vivo de hoje, aqui na livraria da Igreja Senhor Jesus, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ô, glória! Provérbios 18. Vamos fazer uma oração, leitura do 21 em diante. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O pobre fala com súplicas. Fala com súplicas. Porém o rico responde com durezas. Amém? Então dá uma boa tarde para a irmã Wanda também, já compartilhar aí, seguindo o nosso bate-papo. Amém. Uma boa tarde aos irmãos. É com grande alegria que eu compartilho com os irmãos, porque é uma bênção quando a gente ouve os testemunhos dos irmãos, né? Eu me alegro quando eu vejo que os irmãos passam pelas mesmas coisas do que eu, e nós somos corpo, amém? Então, só que eu compartilhava com uma irmã, né, que para a gente ter o testemunho, para a gente contar o testemunho de vitória, a gente vê o testemunho e acha aquilo uma bênção, né? A gente, glória a Deus, que maravilha, aquilo alegra o nosso coração. Mas o sofrimento que esse testemunho gerou, só quem passou sabe, né? A vitória, ela só vem depois de muito sofrimento, depois de choro, depois dos ais, depois da tristeza, do desespero, depois de buscar força onde a gente não tinha, né? Para vencer a batalha. Então, quando os irmãos estão testemunhando, eu fico tentando alcançar o que está por trás desse testemunho, amém? Para que eu possa me fortalecer no Cristo e buscar e saber que o testemunho da vitória passou por uma batalha, né? A vitória da guerra, ela só vem depois de muita batalha. Amém? Eu, ouvindo os irmãos compartilhar, eu lembro de Mateus 11. Eu convido os irmãos para abrir. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Teve um dia que eu estava buscando o Senhor e dizendo que estava muito cansada, né? Com dor no corpo, sem vontade para nada. E eu perguntava para o Senhor o porquê, né? Porque eu durmo o suficiente. Tudo bem, meu filho acorda de madrugada de vez em quando, mas é o suficiente para um adulto dormir. Eu tenho conforto na minha casa, eu tenho bom chuveiro, eu me alimento bem, né? A gente busca ter uma alimentação saudável, eu faço exercício físico, tenho um bom colchão, né? Uma boa cama. Mas por que eu ando tão cansada? Da onde vem todo esse cansaço? E o Senhor me diz da onde, porque eu não consigo racionalizar e encontrar um porquê.
E Deus me disse assim, esse teu cansaço vem de tanto tu lutar para sustentar alguém que tu não é. Esse teu cansaço vem porque todos os dias tu busca sustentar, te exaltar. Tu busca sustentar o teu ego, a tua vaidade, o teu orgulho. Tu luta muito para que a tua vontade prevaleça. E isso te cansa. Isso te causa dores. Amém? E aquilo ali foi um baque, né? Porque eu queria que Jesus me dissesse, vai no médico que ele vai te dar um remédio. Ele vai te dar um revitalizante, né? Ele vai te dar um analgésico muscular. E ele me disse, não. As tuas dores são porque tu não vem a mim. As tuas dores vêm porque tu busca te exaltar. E aí nós lemos a palavra, né? Que aquele que se humilha diante do Senhor, Ele nos exalta. E aí eu comecei a analisar o meu dia, irmãos, e analisar o meu proceder, e analisar minha postura dentro da minha casa, analisar minha postura dentro do meu trabalho, analisar minha postura quando eu chego na igreja. E eu vi que eu faço força para sustentar uma Wanda que não é a Wanda que o Cristo quer. Amém? Eu faço muita força para sustentar uma vaidade, uma posição, um orgulho. Eu quero que as pessoas olhem e vejam que eu estou bem, né? E isso cansa. Muito. Nos causa muitas dores. E aí o Senhor disse assim, vem para mim, minha filha. Vinde a mim. Te humilha diante do Senhor. Porque eu vou te dar o descanso. Eu vou te tirar as dores. Eu vou tirar todo o sobrecarrego que tu tem sentido quando tu te humilhar. Porque se exaltar cansa. Porque tu passa todos os dias pensando em como permanecer naquela posição. Em como não deixar que os outros vejam as tuas fraquezas, vejam os teus pecados, vejam as tuas falhas. Amém? E isso cansa. E desde então eu tenho clamado para o Senhor, para que Ele me capacite, né? A ser autêntica. Amém? Poucos dias depois, eu assistindo uma ministração ao vivo com o nosso irmão Sérgio, o irmão diz assim na ministração, os irmãos devem ser autênticos. Os irmãos não precisam fazer pose. Para o louvor, os irmãos não precisam fazer pose assim. Os irmãos não precisam, para falar, fazer tudo milimetricamente, né? Agora eu vou fazer isso, porque se eu fizer assim com o meu braço, vai impactar o povo. Se eu falar aquilo, vai impactar o povo. Para o louvor, eu não preciso fazer pose. Os irmãos precisam ser autênticos. E aquilo ali, amém, Senhor. Agora eu entendi o que Tu quer de mim. Tu quer que eu seja autêntica. Nem a mais, nem a menos, mas autêntica conforme o que eu te criei. E que está ligado ao propósito, né? Então eu tenho clamado ao Senhor para que Deus me capacite a ser eu mesma, no Cristo. Amém? Sem me esforçar para sustentar. Que eu seja humilde diante do Senhor e que eu possa ver Ele me exaltar, né? Ele me dá vitória em todas as situações. Amém. Que glória, né, irmão? É tão mais leve, né? É tão mais leve, né, a gente ser exposto, vamos usar o termo, né? Porque é da forma que Deus nos fez, né? Então imagina se eu tentasse ser ou não ser eu, né? Impossível, né? Em 5 anos, né? Mais exposto do que eu já fui, né? E graças a Deus, né? Deus tem dado graça para continuar, né? Que o Senhor siga operando, né? Porque eu sei que é um trabalho de Deus na minha vida, né? Justamente porque, né, eu, Cleider, né, sempre quis ser o mais queridinho, sempre quis ser o mais bonzinho, o mais bonitinho, o mais legal, o mais querido, né? O mais bem-quisto, né? O mais bem falado, mais, né? Mas nem Jesus agradou, né, cara? Mas tá louco, né? Que engano, né? Isso é um bichão, né? Um diabão que vem minar a gente para nos levar essa estafa, né? Física, mental, né? Que é parte da estratégia do condenado, né? De matar, roubar e destruir, né? A cada um de nós, nos tirando paz, etc e tal. E quantos de nós, né? Hoje, nos distrair, vamos dizer, né?
ou como diria, nas tempéries, né? Das tempestades, da chuva e do sol, né? Acaba se distraindo, né, com a tribulação e acaba caindo nessa, né? No famoso conto do vigário, né? Conto do diabo, né? Que é um vigarista, né? Que é Satanás enganador, né? É o pai do engano, né? O pai da mentira, né? Então, ele tem nos enganado, né? E eu vejo por mim, como a irmã compartilhou aqui, que muito disso faz com que a gente saia totalmente, né, do Espírito, né, da linha do Senhor, né, e acabe não praticando o que Deus tem para nós, né, que é o melhor, né, porque eu tenho que, porventura procuro eu agradar a homens ou a Deus, né, já dizia o apóstolo Paulo, né, pelo Espírito, né. Então, imagina só, né. E eu testifico e falo e testemunho, né, que essa igreja é do Senhor Jesus. Amém. Essa igreja é de Jesus. Se não fosse de Jesus, irmãos, eu nem estava aqui apresentando esse programa, né? Porque assim é um programa muito, pelo menos ele tem os propósitos de ser transparente, né? A gente poder se expor aqui mesmo, eu mesmo, os convidados, a gente vinha aqui falar e isso aconteceu muitas vezes, os irmãos, né, falarem, se exporem e chorarem, enfim, abrir da sua vida aqui, porque é isso que edifica, né? O que edifica? É a experiência com o Espírito Santo, que é o próprio testemunho, né? O testemunho no Senhor, com o Senhor, né? De intimidade, né? Com o Espírito Santo é maravilhoso, porque isso contagia a gente sabe quando é e quando não é, né? A gente sabe quando tem maquiagem e quando não tem, a gente sente isso, né? Deus mostra para nós, né? E quando é puro, quando é sincero, quando tem, né, unção, né, quando tem exposição, quando tem humilhação, né, Deus se agrada, né, e Deus opera, né, e isso faz com que a gente cresça em vida, né, e como a irmã testemunhou, outros irmãos também acabam hoje crescendo em vida com o testemunho da irmã, né, e com o testemunho do irmão, né, e eu glorifico a Deus porque assim o corpo de Cristo tem sido edificado pela TV Melhorar, né, pelo site Pão de Judá. E hoje, né, também com a expansão da verdade.com.br, que é o nosso terceiro site, né, de expansão, que ali então proporciona diretamente material físico, né, para você adquirir e ter na sua casa. Tremendo isso, né, porque a obra está se cumprindo. Mas um ponto fundamental aqui, né, importante no nosso bate-papo de hoje, que é a questão, eu vejo assim, né, irmão, de... É claro que nessa relação aqui, se nós pegar, né, Provérbios 18... 21, 22, 23, vamos dar uma pincelada assim por cima, né? Tem pela questão do tempo, mas a gente vê assim a questão da língua, né? A necessidade de nós utilizar bem, né? O como nós vamos falar, né? O como nós vamos nos expressar. O que nós estamos falando, né? É bênção ou é maldição? O que nós estamos liberando? O que nós estamos profetizando para as nossas próprias vidas, né? E eu penso assim, o que nós estamos profetizando dentro da nossa casa, né? O que você está profetizando para sua esposa, meu irmão? O que você está profetizando para o seu marido, minha irmã? Né? Então aqui o Senhor nos fala, né, sobre a questão da língua, né? Depois lá no 23, né, o Senhor fala da questão de como alguém, né, pobre fala, né, e como um rico se posiciona. Amém? E é claro que aqui está relacionado, né, a questão do mundo, das coisas, da simplicidade, de que maneira que nós devemos estar nos colocando e o que o Senhor espera de nós, né, no nosso falar, no nosso agir, né, no nosso expressar. Amém? E eu vejo assim que nós, nesse meio de caminho, né, de falar com durezas ou falar com súplicas, né, e dentro daquilo que a gente libera pela língua, né, tem uma questão que é esposa, né? E eu creio assim que Deus quer, né, nos aproveitar esse momento para nós olhar para dentro da nossa vida, né? Eu estou falando isso para mim, né? Deus está me ministrando hoje, né? Porque eu também sou casado, né? Eu também tenho uma esposa, né? E eu vejo assim que essa palavra fala muito comigo, né? Porque Deus diz aqui, né? O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mas que glória, irmão. Então, se você achou a sua esposa, mas dê um glória agora. Amém. Dê um glória aí na sua casa agora. Ô, glória!
Ô, glória. Amém. Claro, né? Ah, mas você não conhece a minha esposa, irmão. Né? Sai, te arreda, Satanás, né? Isso aí não é papo de Deus, né? Então deixa aí para o irmão compartilhar. Amém. Que bênção, né, irmão? Essa semana mesmo nós tivemos uma ministração de PDF, né? Onde Deus me levou a ministrar sobre as palavras que constroem e destroem, e estava esse versículo lá, né? Em determinado momento. E agora aqui nesse bate-papo edificante, como comenta o irmão Cleider, eu estava olhando ali as canecas, né? Tem à nossa esquerda aqui canecas do Pão de Judá, canecas da Menorá. Aqui em Passo Fundo a gente tem sido promotores dos canais da igreja, amém? Tem os carros dos irmãos aqui estão estampados com a Menorá, a igreja está estampada com a Menorá, os cartões são estampados com a Menorá, as canecas, né? Essa de Pão de Judá. E eu estava olhando as duas, né? Ali em cima do balcão. E aí me chama a atenção que elas, por natureza, elas são brancas, né? Elas são neutras, elas não têm nada, né? E aí o que expressa, o que diferencia uma da outra é o que ela expressa. Uma expressa o slogan da Menorá, a outra expressa o Pão de Judá. E aí eu vejo que nós também, né? Deus me levou a meditar aqui rapidamente sobre o que eu tenho expressado, né? O que as pessoas veem em mim quando elas olham para essa caneca que sou eu, para esse vaso que sou eu, o que está estampado? Qual a expressão? Qual a minha expressão, né? O que eu tenho expressado? E aí a gente sabe, através da meditação das Escrituras, que um homem fala do que o seu coração está cheio, ou seja, a expressão é uma consequência do que ela guarda dentro do coração dela, né? E aí eu vejo que aqui diz a morte e a vida estão no poder da língua, então dentro de nós, Deus deixa claro através dessa passagem, testifica que a morte e a vida estão dentro de nós. E é nós que vamos liberar, né? Aí Romanos testifica, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Então a gente precisa se preocupar com o interior, né, irmãos? Nós precisamos nos preocupar com o que nós temos contemplado, que essa foi a outra reflexão. Deus me trouxe 3 reflexões, né? O que eu expresso, o que as pessoas veem, qual a minha expressão, o conteúdo. E a terceira é o contemplar. O que eu tenho contemplado? Aqui nesse momento a gente sentou, a gente está aqui na sede da igreja em Passo Fundo, com a livraria aqui de fundo, né? E eu vejo que aqui a gente ouvindo falar do Senhor através do irmão Cleider, através da irmã Wanda, a gente desfruta da paz do Senhor nesse momento e a gente pode contemplar. Então várias coisas aqui na igreja a gente acaba contemplando e tem vários detalhes que falam conosco, como as canecas agora falaram comigo, né? Então quando eu contemplo Cristo, eu vou receber do Cristo. Quando eu coloco os meus pensamentos a contemplar as coisas do Senhor, eu vou receber daquilo ali, porque aquilo vai frutificar, aquela linha de pensamento vai gerar frutos na minha vida. E na agitação do dia a dia, irmão, quem tem parado para contemplar Cristo, né? Parar e respirar e contemplar o Senhor, para que haja uma comunhão espiritual, para que haja o falar íntimo do Senhor dentro do nosso coração. E é isso que nos guia, né, irmãos? Se a gente ficar aguardando o guiar externo, se você nas dúvidas vai procurar a direção irmãos, se eu fizer isso, nós corremos um risco de ser enganados. Porque a natureza humana ela é enganosa. E Deus disse, enganoso é o coração do homem e maldito o homem que confia no homem. Então Deus ali explica tudo, que eu confio em mim, confio no meu irmão. Agora, a unção interior me ensina a respeito de todas as coisas e ela é verdadeira e ela não é falsa. Então, para mim liberar a vida com a minha língua, eu preciso contemplar o Cristo. Eu preciso contemplar o precioso conteúdo da caneca, que é o tesouro, que é a natureza de Cristo. E aí a minha expressão vai ser com vestes espirituais, né? A minha expressão vai ser a expressão do Espírito, vai ser expressões dos frutos do Espírito. E aí a minha vida vai ser transformada. Amém? Aproveitando aí, então, né, a participação também aqui conosco, né, nossa irmã Wanda, e de Passo Fundo.
a esposa do nosso irmão presbítero aqui de Passo Fundo, que está ligando agora, conectando. Nosso bate-papo edificante, quinta ao vivo já, indo para o nosso 6º ano, desde 2009, nesse nosso bate-papo edificante, que tem trazido muitas revelações, experiência para nós, que tem sido muito edificante, tem realmente nos fortalecido, né? Nós como corpo realmente temos tido essa oportunidade de estar junto com você, nosso irmão, irmã que tem aí orado, tem intercedido, a gente sabe que tem irmãos que têm acompanhado toda quinta-feira, que você que está aí ligado, agora conectado, sei que tem irmãos que já tem na agenda, né, desde lá do começo, né? Ô, glória, que Deus abençoe a ti e tua casa aí, meu irmão, minha irmã, né? Tô acompanhando toda quinta-feira, que Deus conseguiu organizar a vida dos irmãos aí, para poder pegar quentinho, né, a informação, o testemunho, enfim, o compartilhar do Senhor. E é tremendo porque o Senhor tem operado, né, de várias formas, né, nas nossas vidas, né? Em várias áreas, né? E sempre de uma maneira inesperada, né? A gente menos espera da forma que a gente... quando parece que está assim... Não sei como, né? Mas a gente cai no engano que parece que está pronto, né? Quando a gente se distrai, né, na bobeira, né, desse mundo de Satanás, eu não sei o que acontece, que dá uma cegueira, eu acho, né? E parece assim, não sei, já não sabe nada, ninguém sabe nada, quem que sabe, né? E eu vejo assim que tremendo o que é o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Ele não permite, né, que a gente se perca. E eu vejo que tudo isso é para nós nos manter firme e fiel, né, ao seu rebanho. Amém? Amém. Deus não permite que a gente se perca, de fato. Amém, irmãos? Eu não sei precisar para os irmãos há quanto tempo faz que isso acontecia na minha vida, mas com certeza faz mais de 3 anos, porque o Pietro está com 3 anos, e antes de ele nascer, isso já acontecia. Eu ia para a sacada da minha casa, e a gente mora no 8º andar, e a visão vai longe, né? A vista é longa, não tem prédios próximos. E eu saía para a sacada da minha casa para estender roupa, e ver o movimento, ir lá orar de manhã bem cedo, né? E ver se o Diego está chegando, dar uma espiadinha lá embaixo. E quando eu saía para a sacada, eu tinha uma visão de incêndio, chamas. E eu ouvia barulho de bombeiro. E isso por mais de 3 anos. Com certeza, porque foi antes de o Pietro nascer, eu já tinha essa sensação. Não eram todas as vezes, mas a cada pouco tempo eu saía, eu tinha visão de incêndio e eu ouvia bombeiros. E aí, aquilo era tão recorrente, irmãos, mas tão recorrente que eu cheguei a me habituar com aquilo. Tinha vezes que eu ia, já olhava assim para ver se tinha... não vieram hoje. Cadê o incêndio? Assim, de tão recorrente que isso era. E há 2 semanas atrás, numa terça-feira que é o dia do jejum da igreja, foi um dia, irmãos, que foi compartilhado, né, hoje, já, sobre isso. Num outro momento, que o espírito da dúvida nos pega. Amém? E naquele dia de jejum, de oração, o espírito da dúvida se levantou fortemente dentro de mim. E isso faz uns 10 para 14 dias. E eu passei aquele dia muito angustiada, muito preocupada. Eu comecei a analisar situações, a razoar situações, a ligar fatos, né? Começar a ligar os fatos para ver se é, para ver se não é, o que está acontecendo. E eu passei praticamente o dia todo na razão e chegou perto do horário de entregar o jejum. E eu estava trabalhando. E eu liguei para o Diego e disse, Diego, onde é que tu tá? Vamos entregar o jejum, porque eu preciso comer, porque eu estou mal. E eu estou com náusea, e eu estou tonta e não aguento mais. E diz o Diego, vai orar, te ajoelha aí, te prostre diante do Senhor, confessa teus pecados e te aquieta, né? Porque é espiritual, porque eu não ia morrer de fome, né? Imagina. Amém. Fui, orei, confessei para o Senhor os meus pecados, aqueles que já tinham sido iluminados, porque muitos ainda estão ocultos. Alguns o Senhor só me revelou à noite. E nós fomos entregar o jejum e aquela noite foi uma noite estranha, assim, porque
Nós dois estávamos angustiados naquela noite, a gente foi dormir muito tarde, muito tarde. E aí já era muito tarde mesmo, assim, eu organizei o Pietro, fui para o meu quarto, eu tinha ido para a sacada antes disso, fui para a sacada organizar algumas coisas lá, coloquei o Pietro no quarto e fui para o meu quarto. E retornei para a sala. E até hoje eu não sei por que eu retornei para a sala. Quando eu paro na sala, estava o Diego sentado no sofá, eu olho para fora e eu digo, Diego, olha o fogo. Um incêndio de madrugada, de frente para minha casa, a umas 2 quadras, e as labaredas eram enormes, e aí começou aquele barulho de bombeiro, e aquele barulho de sirene. Eu me debrucei na sacada e disse, Deus, o que tu quer falar comigo? Porque habitualmente eu não estou acordada nesse horário. Eu tenho por hábito dormir mais cedo do que esse horário. E eu retornei para a sacada. E a segundos, a minutos, talvez 1 minuto antes, eu estava na sacada e não tinha fogo, não tinha nada. E quando eu retorno, aquele incêndio, aquele fogaréu, aquele barulho de coisa queimando, e sirenes. E eu me debrucei e eu disse, Deus, tu quer falar comigo? O que tu tem para me dizer, Deus? E eu me debrucei na sacada e Deus me disse assim, é eu que falo contigo. É eu que falo contigo, dentro de ti. Então agora tu te aquieta, porque é eu que falo contigo. Amém? Então, por mais de 3 anos, Deus me deu uma visão, me dava, né, uma visão recorrente, porque Deus sabia que num certo dia aquilo precisava acontecer. Amém? Porque existia uma terça-feira que eu ia entrar em dúvida, que eu ia entrar em confusão, que eu ia entrar em conflito. E Deus precisava dessa experiência de mais de 3 anos para me dizer, sou eu que falo contigo. Aquilo que tu vê e aquilo que tu ouve há mais de 3 anos aconteceu hoje. Num dia que tu está em conflito, num dia que tu está com dúvida, num dia que tu entrou em razão, em contenda. Hoje, sou eu que falo contigo. Amém? E foi Deus. E essa experiência foi de dentro para fora. Aí Deus me disse assim, te aquieta agora. Não busca em ninguém. Não liga para ninguém. Não pede para ninguém. Não pergunta para ninguém. Porque quem fala contigo sou eu. Então, essa experiência, irmãos, de Deus falar de dentro para fora, é o convencimento mais poderoso que pode ter. Porque eu posso até buscar orientações. Eu posso até buscar conselhos. Eu posso até buscar esclarecimentos em homens, em pessoas, em irmãos mais velhos. Mas o convencimento, irmãos, vem de dentro. O poder de convencimento, homem nenhum tem. O poder de convencer alguém a ficar, a sair, a fazer, a não fazer, homem não tem. Por algum tempo, a gente até consegue, né? Fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer. Mas isso não é eterno. Porque se não houver um convencimento interior, as pessoas se cansam daquilo. As pessoas se cansam de fazer aquilo que lhe é pedido, aquilo que lhe é proposto, se não houver um convencimento de dentro para fora. Amém? Então, essa foi uma experiência que eu tive há pouquíssimos dias atrás e que foi muito forte, irmãos. E que eu glorifico muito o nome do Senhor. Porque os irmãos não têm ideia de como essa experiência, de dentro para fora, que durou mais de 3 anos, como aquietou o meu coração. Como aquietou a minha alma. De que é Deus que fala comigo. E eu vou buscar nele. E não importa razões, não importa histórias, não importa estratégias, não importa os porquês, porque é Deus que fala comigo. E isso basta. Amém? Amém. E a casa era de madeira, queimou toda, foi alguns minutos, né? Nós ficamos olhando, contemplando aquilo lá, assim, abismados, porque como era madrugada, o silêncio imperava no momento, e o barulho do fogo era como se fosse ali, e a labareda era muito alta, e não teve bombeiro que chegasse a tempo, que pudesse fazer qualquer coisa. E o fato da casa ser de madeira, estar vazia e queimar inteira muito rápido, ministra, né? A palavra diz que a obra de feno, madeira e palha,
quando provada pelo fogo vai queimar. E Deus ministra que uma casa de madeira é uma casa vazia, é uma casa que não tem ninguém dentro, né? Não tem o Espírito dentro. E quando vem a prova, ela queima inteira. E não tem homem que consiga salvar, porque não tem bombeiro que dê tempo de salvar. Então Deus ministra, assim, ministrou para mim, ministra, né? A importância de edificar a casa sobre a rocha, sobre o Cristo. E nisso eu e a Wanda testificamos, porque a gente busca a direção interior. A gente às vezes até é seduzido a ligar para um irmão, a passar um e-mail para outro, a chamar no Skype, a entrar no Face, mas a gente Deus acaba nos vencendo e a gente acaba dobrando o nosso joelho e orando, e a gente acaba buscando no Senhor, e isso tem nos mantido assim na igreja do Senhor Jesus Cristo, isso tem nos mantido de pé, isso tem nos mantido vendo acontecer tudo que tem acontecido na igreja. E até Deus tem nos livrado dos julgamentos, né? Porque eu tenho recebido do Senhor que se aconteceu situação A, B, C ou D, foi Deus que quis. E eu digo publicamente que eu vejo até algumas afrontas, às vezes, pela minha ausência de palavras, né? Ausência de posicionamento, às vezes deduzem, né? Que eu estou em dois lados ao mesmo tempo, né? Engraçado isso. Porque a maldade não está fora, ela está dentro. É como a pessoa vê a situação, né? E eu, sinceramente, eu tenho muito respeito por todas as pessoas e carinho por todas as pessoas. Tanto as que estão congregando conosco, como as que não estão. Porque eu entendo que se Deus fala para a pessoa fazer uma coisa, ela tem que fazer. E se Deus diz para fazer, faz, irmão. Por quê? Porque Deus é soberano e um dia a justiça virá sobre a terra e só nesse dia nós saberemos da real justiça de Deus. E é um mistério, irmão, porque o filho pródigo, todo mundo diria que é o pior, e ele se arrependeu e o pai recebeu de braço aberto, e no final das contas quem foi corrigido foi o religioso que estava na casa. O ladrão ao lado de Jesus foi salvo no último minuto de vida, e ele nem pediu salvação, ele só repreendeu o outro que esnobou de Jesus. Então são mistérios que não me autorizam, não abrem brecha para mim julgar, né? E aquele fogo e aquela casa queimando, ficou claro que a gente pode fazer um esforço de uma vida inteira. Em alguns minutos tudo pode acabar. Em alguns segundos tudo pode acabar. E glória a Deus por estarmos aqui. Oh, glória! Que bênção estarmos aqui respirando, estarmos aqui juntos. Que benção, né? Ter o fôlego da vida aqui para poder ter o ar e respirar, estar aqui juntos, testemunhando do Senhor, compartilhando, sendo edificados, né? Oh, glória! Que glória, né? Então é por aí, né, irmãos? Eu creio que o Senhor já deu a linha, né? E já deu a varinha, né? Né? E o anzol, agora vamos pescar, né? Vamos pescar, que tá cheio de alma aí na rua, né? Que o Senhor quer, né? Trazer pro seu reino, né? E é tão tremendo isso e tão simples, né? Mas é verdade, né? Porque o Senhor no finalzinho disse para nós, né? Ide, né? Por todo o mundo, né? Para toda criatura, sem acepção de pessoa. Vai pregar o evangelho, né? Daí tu prega o evangelho, aquele que já quiser, tu já, pum, quem crer e for batizado será salvo, né? E aí já batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí depois na sequência, e ensinando-os, né? Ou seja, vamos discipular, né? E aí Deus diz, e eis que estou convosco, né? E está lá em Marcos 16, 15, 16, em Mateus 28, 19, 20, 21, 19, 20, 19, 20. Então é tremendo, é isso. Porque fora isso, né? É olhar para o lado, né? É olhar para o vazio, é olhar para a casa, né? Que Deus vai fazer a obra na hora certa, vai pegar fogo. Pode ser que leve 3 anos, né? Não sei, e também nem quero saber, né? Eu tenho que agora orar, olhar para dentro de mim, né? E confessar os meus pecados, pedir para Deus me dar graça, me guardar, né? Enfim, para que a obra dele se cumpra na minha vida, para que eu seja zero, né? Para que eu possa ser exaltada por ele, para que eu possa me humilhar, como o Senhor trouxe hoje, né? E assim, né? Seguir sempre lixando a unha, né?
Se não lixar, a unha cresce, né? Aí depois tem que dar uma cortada meio forte. Às vezes os irmãos esquecem de cortar a unha só com facão, aí tem que dar uma torada, né? Então o negócio é nós manter a unha lixada, né? Que dói menos a lixa, né? Do que dar um corte de facão numa unha deve doer, né? Nós sangrar as pontas, né? Nós estamos falando, mas tudo ministra, né? Então às vezes a gente tem uma forma mais simples, sempre tem, né? Ou por amor ou pela dor, né? Então tem todo esse material aí para nos lixar a unha, né? Todo dia, na paradinha, ficar nos trinques, né? Ficar alinhado, né? Conforme o Senhor quer. Então, só tem que glorificar Deus, né? Por mais esse nosso quinto ao vivo, nosso bate-papo edificante, mais esse momento que o Senhor nos abençoa, nos mostra, né? Todo esse caminho, né? Testificando as palavras que o Senhor trouxe hoje também, né? E podendo hoje, junto com a bênção que Ele nos trouxe pela palavra, o testemunho também da vida dos irmãos. Amém? Do início até agora. Amém? Porque agora é que vai começar. Amém? Não dá para dizer que é o fim, porque agora a gente, né? Vai começar a prática. Amém? Tanto para você como para nós. Amém, meus amados? Então, deixar aí as considerações finais em Cristo aí pros irmãos aí. E vamos ficando por aí, né? Mais um alôzinho pra Wanda aí, depois pro irmão, então. Nós que estamos diretamente, né? De Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com nossos irmãos aqui, o presbítero, então, da cidade de Passo Fundo, nosso irmão Diego, Reginato e também com sua esposa Wanda aqui presente. Amém. O mais tremendo da gente poder compartilhar, né? Quando o Senhor nos coloca na escala das igrejas, é porque o Senhor fala primeiro conosco, né? É impressionante como quando a gente vai falando, o Senhor vai nos iluminando, o Senhor vai constrangendo, e vai mostrando os pecados, e vai mostrando as fraquezas, e vai trazendo revelação, né? Então, essa edificação é maravilhosa, esse constrangimento que vem de dentro, essa luz que vem de dentro, que não é de fora, né? Então, eu agradeço o Senhor pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com os irmãos. Agradeço pela oportunidade de crescimento de vida, porque, glória a Deus, né? Mas eu olho para o meu passado e eu vejo que eu fui edificada espiritualmente. E com o Senhor não existe o estágio pause, né? Com o Senhor, ou a gente está em play, ou a gente está desligado. Então, vamos perseverar. Amém, irmãos? Para nos encontrarmos no reino da glória. Amém. Mas que bênção! Que bons ventos trouxeram os irmãos lá de São Paulo a Passo Fundo de novo, né? Não sei quantas cidades tem no Brasil, né? Outro dia o irmão disse, são muitas, e nós estamos aqui novamente em Passo Fundo, né? Num outro momento, né? Tantas coisas passaram naquele dia lá em casa, né? Nós lá na mesa, e o Pietro correndo, segura o Pietro, e o Pietro corre, e aparece e some. E o irmão Cleiton, na terceira vez, já não ficou mais bravo, né? Já deixou, vamos deixar. E como é bom a gente ter essa pureza, né, irmãos, assim, de compartilhar na palavra, porque aqui a gente não está fazendo gênero, né, a gente não se preparou, não tem um discurso do lado da câmera ali, né, um texto para a gente não estar lendo, nem sabia o que ia falar aqui, né, quando o irmão Cleide convidou, eu disse, meu Deus, vou falar o quê? E aí eu fui no banheiro e disse, Senhor, usa a minha boca, né, porque eu não sei o que falar, e isso é uma das coisas que eu mais amo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem roteiro, não tem escala, não tem essas coisas todas. Sonho com o dia que a gente vai ter um culto que todo mundo senta e o palco está vazio. E daqui a pouco alguém levanta, vai lá e louva, alguém levanta, vai lá e prega, e assim vai ser no Espírito. Então que eu chamo, invoco todos aqueles que creem nesse Deus, que tem poder para unir aqueles que acreditam nessa verdade, nessa pureza, nessa simplicidade. Vem fazer parte desse time da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos irmãos assim. Nós queremos irmãos simples, que queiram amar o nosso Senhor, que queiram fazer a obra na simplicidade e na pureza, porque aí a gente vai sentir o que é o amor da irmandade. Então que nós possamos ter essa obra miraculosa do Espírito em nossas vidas e ser unidos em Espírito e em verdade. Graça e paz a todos, Deus os abençoe. Amém, irmãos. Graça e paz a todos.